Ok, esse é o problema futebol. Ele basicamente a gente vai receber os resultados das partidas durante um campeonato e vamos, dado uma quantidade de gols que a gente pode comprar, mudar a classificação do nosso time, maximizar a quantidade de pontos que eles podem receber. No caso, no caso aqui, teve 2 jogos e a gente pode comprar apenas um gol. E esses são os 2 jogos, os dois deram empate. Nesse caso, então, a gente tem 2 pontos. 2 pontos. O que a gente pode fazer? Pode comprar um gol, pode colocar em qualquer uma dessas 2 partidas aqui, e uma delas vai se transformar numa vitória. Então, um desses daqui, que ser um empate, cada empate é 1 ponto, derrota são 0 e vitórias são 3. Então, a gente vai transformar 1 ponto em 3. Então, vai ser basicamente adicionar mais 2. Então, ele sai de 2 para 4. Próximo caso aqui, a gente tem 3 jogos e podemos comprar dois gols. Teve uma derrota, uma vitória e um empate. Então nós temos aqui 4 pontos. O que a gente pode fazer? A gente pode comprar um gol para transformar esse empate aqui numa vitória e a gente vai para 6 pontos. Aí sobra um gol ainda para comprar, mas aqui já é vitória, aqui já é vitória e aqui só um gol não faz tanta diferença, que vai ficar ainda 2-3 e ainda vai ser uma derrota. O próximo caso de teste, a gente tem 4 jogos e 10 gols que a gente pode comprar. Tem um empate, mais outro empate e 2 derrotas. O que a gente pode fazer? Pode comprar um gol em cada uma dessas partidas e transformar em vitória. Então aqui a gente vai ter 6 pontos e ainda sobrou 8 gols. Aqui a gente compra 3 para ficar 4-3 e vai sobrar 5 gols. E aqui vai ser uma vitória, totalizando 9 pontos. E aqui a gente compra os 5 restantes e vai transformar uma vitória, totalizando 12. O que o meu código faz? Primeiro de tudo, ele cria 3 vetores, um com vitórias para armazenar vitórias, outro para armazenar empate e outro para armazenar as derrotas. E eu vou separando na entrada que o usuário dá de cada linha com o resultado dos jogos, eu vou separando um desses vetores. E eu eu ordeno o vetor de derrotas com base na diferença de gols entre cada. A diferença de gols em cada resultado. Então, basicamente, derrotas em que a diferença de gols são menores vai para o começo da lista. E aí eu faço a contagem de pontos iniciais. Cada vitória são 3 pontos, então vai ser a quantidade de elementos no vetor de vitória vezes 3, e cada empate é 1 ponto, então os pontos vai ser somado a quantidade de elementos no vetor empate. E aí eu começo a alteração de resultados pelo empate, porque cada um deles só necessita de um gol
e cada um deles dá um extra de 2 pontos. Então, até acabar o vetor de empates, ou então até acabar a quantidade de gols que a gente tem, a gente vai adicionando mais 2 pontos, vai removendo um gol. E aí a gente começa com as derrotas. Gol, a quantidade de gols disponíveis vai ser a diferença entre os gols sofridos versus os gols marcados, mais um, porque se a gente colocar essa diferença, vai transformar no empate, a gente quer vitória. Caso exceda, caso dê menos que menos um, a gente interrompe porque acabou a capacidade de gol. Não vai ter gol suficiente para transformar o resultado daquela partida. Caso dê exatamente menos um, é porque a gente pode transformar aquela derrota pelo menos em um empate. Então a gente soma mais um. Aí, caso não dê nenhum desses aqui, a gente só vai somando 3 pontos normais. Aí a gente retorna, a gente dá print na quantidade de pontos. O programa ele vai rodar até o fim do arquivo.